Oi, gente, tudo bom? Eu vou falar hoje para vocês sobre tempo. Vamos falar um pouquinho sobre tempo, porque existe tempo aqui na Terra e existe o tempo de Deus. E existe tempo, o tempo ele existe até na eternidade. Aí você vai talvez me questionar, mas a eternidade é eterna. Mas sim, a eternidade, existe tempo na eternidade. Porém, o tempo na eternidade não se conta como nós contamos esse tempo, né, em meses e anos, enfim. E uma coisa para se pensar, que eu coloco para vocês, é que, por exemplo, quando Deus criou, lá em Gênesis, se a gente for ver a história, o homem não tinha pecado ainda, né? Adão não tinha pecado, nem Eva, e Deus tinha criado as coisas, ele tinha criado o homem e a mulher, ele já tinha criado todos os animais, né? Todos os animais já existiam, todas as plantas já existiam, mas na Terra, apesar de tudo ser eterno, o homem só deixou de ser eterno e o mundo, a Terra, essa Terra que a gente conhece, só deixou de ser eterno quando o homem caiu com a queda da humanidade, né, para o pecado. E aí o que acontece? Acontece que o homem pecando, o tempo muda, a contagem do tempo, e a gente passa a ter fim. O tempo passa a ter fim, nós passamos a ter fim, esse corpo mortal um dia vai morrer, né? Se não for transformado pela glória no arrebatamento. Mas esse corpo tem fim, passou a ter fim quando o homem pecou, quando a humanidade pecou. E uma prova disso é que Deus disse, crescei e multiplicai-vos. Então, Deus disse tanto para os animais quanto para o homem, né? É uma bênção que nós devemos usufruir dela. E crescer e multiplicar, tem que ter tempo para crescer e multiplicar. Você tem que estar sob algum regime de tempo, né? Porque primeiro os animais tem o macho e a fêmea, eles se encontram e vocês sabem como acontece, e tem tanto tempo de gestação, né? Não é pluft, aconteceu. Tanto tempo de gestação, aí nascem os filhotinhos, né? Como é que vai se multiplicar na Terra? Isso no tempo eterno. Deus criou isso quando ainda não existia, o tempo não tinha fim, né? Não tinha fim. Ninguém morria. Eram todos eternos. Os animais eram eternos, as plantas eram eternas, tudo era eterno. Quando o pecado entrou nesse mundo, foi que tudo ficou desordenado. E o tempo mudou. Hoje nós temos meses, anos, dias, semanas, né? E sabemos que um dia tudo isso vai acabar, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o tempo de Deus na Bíblia. O que Deus fala sobre o seu tempo na Bíblia, né? Ele fala sobre a terra, ele fala que sobre a terra, sobre essa terra debaixo do céu que nós vivemos, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E lá no 3:17, no mesmo livro Eclesiastes 3:17 diz assim: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há tempo para todo propósito e para toda obra. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que há tempo até para o julgamento do justo e do ímpio. Então você não precisa se preocupar, porque Deus ele vai julgar, né? Seja o que for que estiver acontecendo, chega um tempo que Deus vai julgar. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora de seu tempo. O que Deus está ensinando em Eclesiastes 7:17? Ele diz que nós não devemos ser muito ímpios nem loucos, ou seja, nem praticar impiedade demais e nem sermos loucos, né? Porque isso traz morte fora do tempo. Deus tem um tempo, ele já tem um tempo determinado para cada um, né? O tempo que cada um vai morrer, o tempo que ele vai
fazer o arrebatamento, ele já tem determinado, né? Deus Pai tem determinado esse tempo. Mas a pessoa que é ímpia e que fica cometendo impiedades, fica cometendo pecados o tempo todo, fazendo maldades, sendo louco, fazendo loucuras, morre fora do tempo, né? Outra coisa que Deus fala sobre o tempo, em Eclesiastes 8:5, é: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Olha que forte. Então ele fala primeiro de guardar o mandamento para não experimentar o mal. E na segunda parte desse verso, ele diz: o coração do sábio, né? Para ser sábio, você tem que guardar os mandamentos. Primeira coisa, para adquirir sabedoria, né? Porque o sábio é aquele que teme a Deus e aquele que tem conhecimento de Deus, né? Deus vai dar o conhecimento àquele que teme. E o conhecimento, o mandamento, ele está atrelado ao conhecer Deus, né? Ele está intimamente ligado a você conhecer Deus. E diz que o coração do sábio, daquele que conhece a Deus, daquele que conhece os mandamentos, daquele que conhece a palavra de Deus, discernirá o tempo e o juízo. Quer dizer, todo o tempo, você vai discernir todo o tempo de tudo na sua vida, todo o tempo de tudo que vai acontecer, né? Você pode discernir, Deus te dá essa possibilidade de discernir. E o juízo, e o tempo que vai vir o juízo, né? Então, o conhecimento da palavra nos traz a discernir o juízo. Nós sabemos quando vai acontecer, né? Quando está próximo de acontecer os sinais, porque conhecemos a palavra, conhecemos a Bíblia. Existem coisas que devem ocorrer todo o tempo. E a Bíblia fala de 3 delas, vou citar para vocês 3 delas, as mais importantes, que devem acontecer todo o tempo, né? Não tem limite de tempo, tem que ser sempre. Está em Eclesiastes 9:8 e diz: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, ou seja, ande em santidade, né? Você tem que andar em santidade todo o tempo. Outra coisa, Salmo 34:1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Ou seja, louvar o Senhor tem que ser todo o tempo. Não tem tempo para louvar. Não é só quando a gente vai à igreja, na hora do louvor lá, que a pessoa está lá tocando, o ministério está tocando e você está acompanhando com eles. É em todo o tempo, com todas as suas atitudes, com seus pensamentos, louve ao Senhor. Salmo 119:20 diz: a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Precisamos estar com a alma quebrantada e desejar conhecer, desejar os juízos, desejar os estatutos, os mandamentos, desejar a palavra de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. O conhecer a Deus, o conhecer os seus juízos em todo o tempo. E devemos estar com a alma quebrantada todo o tempo. A gente não pode ser um dia de um jeito e do outro dia de outro, né? E existe também algo que Deus ele fala na sua palavra, que é o tempo da oportunidade, né? E diz em Eclesiastes 9:11, Eclesiastes capítulo 9, verso 11, diz: o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Ocorre a todos. Nós não podemos reclamar que não temos oportunidade para uma determinada coisa, porque existe um tempo para tudo e existe oportunidade para todos, né? Então, não podemos reclamar disso, porque Deus, ele é justo com todos. Deus, ele determina um tempo para tudo, para que façamos cada coisa. Deus determina um tempo para tudo, para que façamos cada coisa, para que cada coisa aconteça. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus ensinou o povo a contar o tempo como ele queria, e os homens modificaram isso, e eu vou mostrar isso para você na palavra.
uma das coisas que nós precisamos atentar muito, os tempos, foi profetizado que os tempos seriam confundidos. E os homens confundiram isso mesmo, de uns anos para cá, de muitos anos para cá. Mas Deus ele deixou estabelecido na sua palavra como ele deseja que o seu povo conte o tempo. E o tempo de Deus, o tempo bíblico que Deus estabelece, começa a ser estabelecido pelo mês de Abib. O primeiro mês na Bíblia é o mês de Abib. E isso está registrado em Êxodo 13:4. Deus falando, hoje no mês de Abib, vós saís. Eles estavam saindo do Egito. Isso é para todos, não é só para os hebreus ou para os judeus. Isso é como a Bíblia está nos ensinando. Êxodo 23:15. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como tenho te ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. Êxodo 34:18 diz assim, a festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Deuteronômio 16:1 diz, guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. O que eu quero colocar para vocês é que não apenas hebreus saíram do Egito, mas várias nações saíram do Egito. Deus, por meio do povo hebreu, por meio dessa linhagem de amigos de Deus, de homens retos e íntegros, Deus salvou diversas pessoas, dentre elas uma família cananeia, vocês sabem a história de Raabe, e várias outras pessoas que se ajuntaram, que se uniram ao povo de Deus. E hoje nós estamos aqui. E o Senhor disse para todos eles, não só para os hebreus, mas para aqueles cananeus que tinham se ajuntado ao povo, mas para todas aquelas nações, para todas aquelas pessoas que escolheram ficar do lado dos hebreus. Guarda o mês de Abib. O mês de Abib é o primeiro, e daí vem 12 meses que se seguem. Existem várias festas que Deus ordenou, que elas devem ser cumpridas, elas devem ser guardadas. Existe uma razão para isso. E por isso é preciso que a gente esteja alinhado com esse calendário divino. Nós precisamos voltar a nos alinhar com o calendário divino, com o tempo que Deus determinou que nós seguíssemos na Terra. Essa é uma das coisas que está acontecendo no tempo de agora, no tempo de hoje. É profético isso. E se você não está alinhado, procura se alinhar. Procura se alinhar. Procura estudar. Procura ler e estudar a palavra, porque tem muitos mistérios aí. Nós acabamos de passar por um ano do jubileu. E existe um mistério muito grande relacionado ao ano do jubileu. E a diversas outras coisas que ainda estão por vir. A próxima festa que nós vamos ver agora, bíblica, né? Ela não é apenas judaica. Algumas pessoas dizem que ela é apenas judaica, porque ela não é obrigatória. Ela não foi instituída por Deus diretamente, porém todas as nações, todos os homens de outros povos se reuniram para festejar Purim e foram bem-vindos pelo povo judeu, por causa do grande livramento que Deus deu àquele povo naquele tempo. Várias pessoas de diversas nacionalidades. Existe um mistério grande na festa de Purim, mas não é obrigado que você observe essa festa, mas é obrigado que você observe a festa da Páscoa como ela é, como ela foi estabelecida. A festa de Pentecoste como foi estabelecida na Bíblia. A festa
de tabernáculos, como foi estabelecida na Bíblia. Todas as festas de Yom Kippur, como foi estabelecido na Bíblia. Deus estabeleceu. Há várias festas que Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu, nós não podemos mexer. Você pode optar por festejar ou não Hanukkah. Você pode festejar ou não Purim. Mas as festas do Senhor, as que ele chama de minha festa, que ele estabeleceu, essa você não pode optar. Se você crê em Deus, em Jesus Cristo, nesse Deus, você precisa se alinhar com o que Deus está fazendo nesse tempo, nessa hora. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor e guarda essa palavra no seu coração. Eu te amarei, ó Senhor, meu Deus, e andarei em todos os teus caminhos, e guardarei todos os teus mandamentos. Me chegarei a ti, bem junto a ti. Te seguirei de todo o meu coração. Te seguirei de toda a minha alma. Te seguirei de todo o meu coração. Te seguirei de toda a minha alma, ó Senhor.